Davi, o Salomão, o rei de Israel, fala da sua, louvado seja Deus, sabedoria que foi adquirida, ou melhor dizendo, dada por Deus. Fala de quem ele era filho, de um dos maiores reis de todos os tempos, e da tribo ou da cidade que ele era filho do Deus Altíssimo, conhecida como Israel, uma cidade santa. E agora no capítulo de número 4, nós vamos falar sobre a exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios, daqueles que não têm nada para nos dar, em nome de Jesus. Aí você vai abrir capítulo 4, versículos de número 23, para guisa de introdução. Amém? Capítulo 4, versículo 23 diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Igreja, a palavra de Salomão, escrita nesse livro de Provérbios, se nós analisarmos ela é toda doméstica. É um ensinamento para pai, para filho, para marido, para esposa, e para um conceito familiar, uma conservação dentro da sua casa, como obedecer a teu pai, a tua mãe, mas dentre tudo isso, como obedecer a Deus que exorta. E Deus, ele exorta tão somente aquele a quem ele ama, e por isso que ele nos exorta diariamente. Haja visto que muitas pessoas não gostam de ser exortadas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, não é desse ministério, mas é uma pessoa que já fez parte da minha vida, e conversando com essa pessoa e falando sobre a forma expressiva a qual eu verbalizo aqui a palavra de Deus, não é uma forma agressiva, ela é expressiva. Só que muitas pessoas trocam as bolas e acham que é uma forma agressiva da palavra que Deus, por misericórdia, usa através da minha vida aqui. E quando eu falei, ela disse: mas Deus, ele prega o amor, Jesus, ele pregava o amor. Eu disse: então a sua Bíblia está faltando algumas palavras, né? Que Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. E em todo o contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver o pesar da mão de Deus, a justiça de Deus na terra, devido à desobediência do homem. Hoje, é como eu estava falando com o irmão, a igreja não quer ouvir o que Deus quer falar, a igreja quer ouvir o que o homem quer falar. E todas as vezes que o homem fala no lugar de Deus, ele ali em cima se coloca como amigo, como um parceiro, como um temeroso, né? Como um dependente. E aí ele fica restrito a falar aquilo que Deus fala, porque Deus é diferente do homem, não é dependente de ninguém, não precisa de ninguém, e ninguém pode fazer o que Deus pode fazer. Então a Bíblia nos ensina que quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, de uma forma ou na parte do ensino, nós temos que esquecer que nós somos e quem nós somos para viver a verdadeira vontade de Deus. E com isso, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e ser preenchidos pela vontade de Deus. Como eu disse, repito e não tiro uma vírgula nem um tio, aqui em cima eu não tenho amigos. Não por eu ser egocêntrico ou gostar só de mim mesmo, mas não é que eu não seja seu amigo, mas eu não tenho amigos, porque quando nós nos tornamos amigos em cima do altar de Deus, nós fazemos parcerias que a Deus não agrada. E aqui em cima nós temos que entender que a nossa amizade aqui, ela é anátema diante da vontade de Deus. Porque se verdadeiramente eu fosse pregar, não como um pastor, mas como Luiz, como uma pessoa física,
eu passaria panos quentes em muitas coisas aqui, não pregaria aquilo que Deus mandou eu falar, porque eu sei de algumas coisas de algumas pessoas, e para não machucar aquela pessoa, eu teria que ocultar certas palavras da parte de Deus, ia trazer falácias que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer falar. E é muitas vezes, ou muitas das vezes, é isso que está acontecendo nas igrejas hoje. Elas estão inchadas, cheias de pessoas sem nenhum tipo de responsabilidade. Já saíram aqui uns 70, uns 80. Se sair mais 70, 80, a igreja ficar com 5, 4 pessoas, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro, nem Deus vai conseguir povoar os céus da forma que Ele queria, e eu não vou povoar a igreja. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Porque são poucos que querem passar pela peneira de Deus, pela porta estreita de Deus. Quantos andaram com Jesus, além dos discípulos naquela época? Milhares de pessoas seguiam Jesus, mas poucos foram os que verdadeiramente se adotaram como filho de Deus. Porque a palavra de Jesus era uma palavra rema, fato, vinda dos céus, mas em dado momento era uma palavra exortativa, de arrependimento, uma palavra de conserto. E hoje nós estamos em uma geração ruim, em uma geração pecaminosa, em uma geração maldosa, em uma geração maliciosa, em uma geração egoísta. Porque egoísta, pastor, porque enquanto eu estiver te agradando, você vai se alegrar comigo. Não porque você está se alegrando com a minha presença ou com o que eu estou fazendo para você, não. É porque eu estou fazendo o seu bel prazer. Mas na hora que eu fizer o que você não gosta, você vai se afastar de mim, porque você só pensa em você. Diferente de Deus, que enviou teu Filho para que todos, não alguns, mas para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ontem, um momento da oração, nós estávamos falando sobre a volta de Jesus. Segundo Pedro, capítulo 3, se não me falha a memória, de 8 até número 11, vai falar porque ele não voltou ainda. Porque ele quer que todos alcancem a salvação. Essa era a vontade de Jesus. Ele não é tardio naquilo que ele prometeu, mas ele é misericordioso naquilo para que ele veio, que deu o teu sangue, para que todos que alcançassem a graça também alcançassem a misericórdia. Amém? Que Deus assim nos abençoe a cada dia. E nós vamos pegar ponto por ponto e saber nesse capítulo 4 o que é que o nosso saudoso Salomão queria dizer. Como eu disse, nos versículos 1, 2, 3, o quarto e o quinto, se não me falha a memória, ele vai terminar com melhor dizendo, com duas portas, para que nós escolhamos a mais larga e a mais estreita. Ele vai dar a mim e a você o direito de escolha em todos os términos desses capítulos. E não vai ser diferente no capítulo número 4, que ele começa assim. Amém? Ouvi, filhos, no plural, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Ouvir, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Porque quando uma pessoa é corrigida pelo Pai, seja o Pai celestial ou Pai terreno biológico, obviamente ele vai andar prudentemente, porque ele vai discernir o que é certo, o que é errado, segundo a orientação do seu Pai. Mas como é que nós podemos andar prudentemente se nós não dermos ouvidos à palavra do Senhor ou à palavra daquele que quer o nosso bem? Por isso que ele começa, ouça
ouvir, filhos, a correção. A correção é: você está errado nesse sentido, você está errado nessas circunstâncias, você está errado nesses objetivos, você está errado nessa escolha, você está errado como você está andando, filho, você está errado da forma que você está procedendo. E se você ouvir e guardar o conselho do seu pai, a correção do seu pai, você vai ficar atento e vai conhecer que você deve andar prudentemente. Vai saber que o lugar que é para você não está, você não vai. Vai saber que o que é para você não beber, você não vai beber. Vai saber que aquilo que é para você não comer, você não vai comer. Vai saber que pessoas que é para você estar com ela, você não vai estar porque você sabe que é para não estar com ela. Então, igreja, exortação é uma forma amorosa de tratar aquela pessoa que nós amamos. E o diabo faz um contrário, uma contraditória nisso tudo, que de umas 2 décadas para cá, os jovens têm morrido porque não têm dado ouvido a quem verdadeiramente os ama, que é o pai e a mãe. E se junta com pessoas no mundo onde eles classificam como amigos, mas na realidade não são verdadeiros amigos. Amigo é aquele que te aconselha quando você está errado e te chama a atenção em todo momento que você tropeça na presença dele. E esse primeiro amigo que nós temos são os nossos pais, que é o nosso pai e a nossa mãe. No versículo 2, ele diz assim: pois eu dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Deus fala: gente, o que é que eu tenho ensinado? Porque o mundo está de ponta cabeça, porque as igrejas estão num estandalhaço terrível, de um marasmo terrível, de uma bagunça terrível, porque deixaram de falar da sã doutrina, o ensinamento básico da lei, de andar conforme a vontade de Deus, de andar conforme os costumes de Deus, o conceito de Deus, e ter andado conforme os seus próprios deleites. A igreja hoje não quer ouvir mais palavra. A igreja hoje não quer ouvir mais aquelas palavras que te chamam para o conserto. Não, a igreja hoje, elas estão enfatizadas em ouvir aquilo que ela quer ouvir, aquilo que agrada o teu ego, aquilo que enche os teus olhos, aquilo que causa na tua emoção um turbilhão de pensamentos que você está sendo alcançado, não por Deus, mas por uma manifestação humana e secular que trabalha na nossa parte emocional e que ela, com o tempo, ela some, se esvaireia com o tempo, porque não é algo constante, não é algo da parte de Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus eterno. Então o que é que ele diz? Pois dou-vos boa palavra, boa doutrina, bom ensinamento, não deixes a minha lei, que andar conforme os estatutos de Deus. Quem aqui vai me dizer que andando segundo os costumes de Deus teve alguma decepção, teve alguma ocorrência negativa em sua vida? É muito impossível, improvável isso acontecer. Só quando nós desviamos do caminho, mesmo na presença de Deus, não percebendo isso, aí erramos, pagamos o preço e depois falamos: poxa, eu estou na igreja e por que isso está acontecendo? É porque a gente esquece que a gente desobedeceu a lei, que a gente não deu ouvido à doutrina, que a gente não deu ouvido à correção, para que fôssemos prudentes em algumas situações de nossas vidas. Eu falo isso a respeito do marido com sua esposa, da esposa com seu marido, dos pais com seus filhos, dos filhos com seus pais, do empregado com teu patrão, do teu patrão com os teus empregados, do amigo com amiga, do vizinho com vizinha e da vizinha com seu vizinho, porque nós temos que ser testemunhas vivas de Deus nessa terra. E isso se consiste em casa, na rua, na igreja, no trabalho, na escola, onde quer que você vá, você tem que dar exemplo que você segue a lei, segue as normas, segue a doutrina, segue a vontade de Deus. Como é você como mulher em casa? Como é que você é doutrinada na igreja para agir em casa? E eu costumo de vez em quando nos cultos de família aqui falar como é que a mulher deve ser submissa aos vossos maridos. Não escrava, mas submissa, respeitando, obedecendo e andando em comum acordo. É bíblico isso. Mas hoje reverteram-se os valores, e é assim que está sendo, fora e dentro da igreja. Mulheres arrogantes, ousadas, doutrinadas
por uma má influência negativa de amigas, entre aspas, ou de vizinhos, e muitas já se separaram porque deram ouvidos a vizinhos, amigas, e largaram seus casamentos, ou os maridos largaram porque não suportaram a forma que eles dialogavam dentro da sua casa. E não é diferente como nós homens também, que a Bíblia fala que nós homens, por ser o cabeça da casa, temos que nos manter como Jesus se manteve diante da igreja e se mantém até hoje, sendo cabeça, mas com responsabilidade, e entre todas as coisas ter amor, suportar a varoa chata, antipática, problemática que Deus pôs em nossas vidas. E aí o que acontece? Reversão de valores, homens largando mulheres para viverem com homens, mulheres largando maridos para viverem com mulheres, e querem empurrar a goela abaixo da nossa família, da nossa nação, que isso é normal, e não é normal. Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Então a doutrina de Deus é essa, que vivamos bem dentro da nossa casa, para que se vá bem todo o contexto de nossas vidas. Versículo de número 3: porque eu era um filho de meu pai, tenro, ou novo, ou mole, ou macio, calmo e único em estima diante de minha mãe. Era obediente e era amado pelos meus pais, e isso fez com que ele tivesse uma infância boa, uma juventude maravilhosa e uma fase adulta produtiva, porque nós como pais temos que saber ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Como eu digo sempre, a parte intelecta dos ensinamentos, dos cursinhos, das faculdades, do ensino médio, do ensino superior, aprende-se na escola, ou nos cursos, ou nos lugares onde elaboram esses cursos. Mas a educação, quem dá é o pai em casa. Seu Davi, fica quieto aí. Vou começar logo por hoje. Está ouvindo, rapaz? Educação, quem tem que dar ele sou eu. Uma coisa é você dar amor, outra coisa é você dar a educação. Então as duas coisas, ela tem que andar também juntas: amor, correção e educação. Versículo 4 diz assim, ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Por quê? Quem obedece correção vive mais, Aguinaldo. Quem obedece correção, Júnior, vai viver mais. Ainda que não seja hoje como nós somos casados, que agora nossa família são nossas esposas e os vossos maridos, que seja das nossas esposas, que seja dos vossos maridos. Ou seja, a correção, ela nunca é demais. O diabo coloca alguns palavreados em nossas bocas, que nós muitas vezes ouvimos conselhos de nossas varoas, ou as nossas varoas ouvem conselhos de nós. Talvez não falem isso algumas na nossa face, mas pense isso, porque isso se verbaliza aí por Brasil afora. Se conselho fosse bom, não era dado e sim vendido. Isso é uma ousadia, uma ignorância de tamanho, porque conselho sempre é bom, dependendo da parte de quem venha. Ô, Benção, não faz isso não. Está certo isso, Benção? Está certo você viver assim com seu marido, em sua casa, com seus filhos? Está certo isso, filho, você responder sua mãe desta forma? Então nós temos que aprender a viver dessa forma, porque nossa vida é uma vida mais plena, é uma vida mais eloquente, uma vida mais agradável aos olhos de Deus. Versículo 5 diz assim, adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Sabedoria e inteligência são coisas distintas. E não te esqueças, louvado seja Deus, nem te apartes da palavra da minha boca. Adquire sabedoria. Sabedoria só vem de Deus. Não tem homem mais sábio do que Salomão, porque Deus mesmo falou. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de liberar sabedoria para mim e para você. E que sabedorias são essas? É andar conforme tudo aquilo que Ele nos ensina como andemos. Aí nós viemos
Pegamos a sabedoria de Deus, adquirimos ela em nossas vidas, ficamos mais apercebidos para muitas coisas, e com isso Deus nos acrescentará inteligência. Você vai adquirir inteligência. Você vai adquirir inteligência de que forma? Se esforce, faça um curso, faça uma faculdade. Se esforce. Se você entrar em uma determinada empresa ou oficina, quantas pessoas eu conheci, agora não, por causa dessas drogas, mas quantos jovens na minha época eu conheci, que se tornaram funileiro, que chama-se chapista aqui, mas em São Paulo é funileiro, pintores de carros automotivos. Quantos ajudantes de pedreiros se tornaram pedreiros, pintores de casa se tornaram pintores profissionais. Quantos ajudantes se tornaram eletricistas de automotivos ou residencial e se tornaram em grandes profissionais, mesmo sem cursar. Porque deixou Deus trabalhar na tua parte intelecto, fazendo a tua vontade e Deus fazendo a dele. Porque você busca o Senhor, busca a santidade, e Ele vai liberar para mim e para você todas as outras coisas. Isso é prático, igreja. É bíblico, é prático. No versículo 6 diz assim, ó: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire conhecimento. Quem tem sabedoria de Deus tem paciência, tem temperança, tem calma, tem percepção. E daí sim você vai adquirir conhecimento e inteligência. Sabedoria é algo dado da parte de Deus, onde nós ficamos serenos, só esperando que venha de lá para cá, para que a gente possa desmiuçar aquilo que veio, se nós não temos entendimento naquela coisa, porque é de Deus. É orando, jejuando, andando reto, fiel na presença de Deus. Aí ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, e adquire conhecimento. Exalta, e a ela te exaltará, e abraçando a tu, ela também te honrará. Guarda aquilo que Deus tem te falado, mulher. Como você andar dentro da tua casa, como é que você vai ganhar teu marido, como é que você vai ganhar teu filho, como é que você vai ganhar tua esposa, como é que você vai ganhar seus vizinhos, como é que você vai ganhar teu amigo, com sabedoria dada por Deus. Não é com palavra humana, não é com ignorância, não é apertando na parede, não é com o dedo na cara, não é oprimindo, não, é com sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus foi nos ensinada quando Jesus, na sua genealogia, esteve aqui durante 3 anos e 6 meses, pregoando o conhecimento da palavra. Salomão já estava nos ensinando como ficarmos aptos diante de Deus. Versículo 9: dará à tua cabeça um diadema, uma coroa de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. É bíblico. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçará, porque Deus está contigo, porque Deus te deu sabedoria. Porque tem muitas pessoas que dizem: não, eu tenho um chamado, eu vou ser pastor, vou ser pregador. Pega, levanta 4 paredes, bota um púlpito ali em cima, convida algumas pessoas, e de repente aquilo não dá certo, porque não esperou ser lapidado pela sabedoria de Deus, querendo usar a tua inteligência, a tua parte humana, sem pedir a Deus. Deus, me doutrina. Eu já falei aqui, eu passei 3 anos e meio fazendo uma única oração: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa lidar com o teu povo. Porque não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com vocês, porque pessoas de sentimentos diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas de famílias diferentes, pessoas com processos diferentes, pessoas com tudo diferente. Nós temos que ter a capacidade de trabalhar o pensamento de todos vocês e aceitar vocês do jeito que vocês são.
que Deus conhece o coração de cada um e sabe que nós, sem sabedoria, Eider, não conseguiremos manter isso em acessão. Não é fácil. Na caminhada se perde algumas peças. Alguns soldados, eles caem. Alguns soldados, eles vão cair fora da guerra. Mas são coisas que fazem parte da guerra. Porque até o próprio Jesus, porque até o próprio João Batista, que foi o último percussor de Jesus, ele perdeu alguns soldados. Porque é difícil labutar com pessoas, com seres humanos. Nem sempre estão de acordo com aquilo que você está propondo para eles. Mesmo que seja na sua intenção de você querer o bem daquela pessoa, ela não vai entender. E por isso que muitos se desviam, por isso que muitos saem do caminho. Versículo de número 13. Pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Olha para aí que palavra santa. Em vez de palavra de amizade, de palavra de, de enganação, pega a correção. Poxa, velho, eu tenho que pensar. Se fulano falou que eu estou errado nisso, eu tenho que rever os conceitos, ver o que é que ele quis dizer. Talvez aos meus olhos eu não esteja errado, mas se ele está me instruindo da parte de Deus, eu vou procurar orar a Deus, eu vou pedir a Deus o entendimento disso, para que eu possa não perder tudo aquilo que eu tenho construído ao longo tempo da minha vida. Então o que ele diz? Pega-te a correção, seja ouvinte da correção, louvado seja Deus, e não a largues, guarda para ela, louvado seja Deus, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho das pessoas más. Porque, igreja, olha para aí, olha como uma palavra vem logo em sequência uma outra. Ele diz para que você ame a correção, que você não se aparte dela, porque ela vai te dar vida. Aí depois ele diz, não ande, louvado seja Deus, não entre nas veredas dos ímpios, ou seja, na vontade, nos deleites deles, e nem andes pelo caminho das pessoas más, porque vai te levar para onde? Quem se junta com porcos, farelos, comem. Quem anda com bandido vai ser o quê? Bandido. Então nós temos que entender e saber dividir, ou separar, melhor dizendo, o que serve para nós e o que não serve. Olha o que ele diz no versículo de número 15. Evita-o. Evita quem? Os ímpios e os homens maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvie-te dele e passe de largo. Olha para isso, igreja. E Deus ultimamente tem me usado nessas palavras de você se apartar de alguém. É você evitar ele. Está trazendo mal para a tua vida. Está te tornando uma pessoa ímpia. Está te tornando uma pessoa de má índole diante de Deus. Talvez aos teus olhos nós temos a mania de dizer, mas é gente boa. Pô, é brother. E muitos não sabem nem o significado de brother. Mas é brode. É brother, pastor. O cara é gente. Não, pastor. Não, o senhor também está sendo sistemático. O senhor também está sendo. Não, o cara é gente boa. Amém. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aí eu te pergunto, esta gente boa está trazendo que tipo de fluidos para a sua vida? Positivo ou negativo? Igreja, tem pessoas que nós andamos com ela, visivelmente nós não podemos perceber. Mas a pessoa, ela tem uma vida espiritual tão negativa, que começa a quebrar copo dentro da tua casa, começa a quebrar prato dentro da tua casa, começa a pessoa dentro da tua casa a ficar enferma, começa teu casamento ir por água abaixo, começa teus filhos ter uma procedência diferente, uma maneira diferente de viver, começa pessoas a perder o emprego dentro de casa. Você aos olhos nus não consegue ver a influência negativa daquela pessoa, faz com que você se perca. O que o cara fez com Aminon, fez com Tamar, se não me fala a memória, a filha, a sua irmã. Ele estava já planejando ter uma relação sexual com sua irmã de Absalão, Aminon.
se não me falha a memória, já estava projetado. Mas o que foi que aconteceu? Quando ele chegou em um momento assim que estava já triste, aí veio o filho das trevas e falou a ele como ele deveria fazer para coabitar com a irmã dele. Finja que está doente, peça a teu pai para que ela venha te servir e você vai deitar com ela. É amigo? Essas pessoas são seus amigos? Pastor, mas tem um sorriso lindo ele, poxa, paga um negócio aqui, paga um ali, poxa, sabe, a gente brinca. Não estou dizendo que com isso nós não tenhamos amigos, mas a gente tem que saber quem são verdadeiramente nossos amigos. Isso é um conselho básico, querido. Você está em tua casa, está tudo indo bem, tudo indo de vento em popa. De repente, se chega alguém em tua casa e você começa a ver as coisas desandar, não seja indelicado com aquela pessoa, mas use inteligência de uma maneira, sabe, sutil, e afaste ela de tua casa, pelo menos durante uns 3 meses. Veja se as coisas vão voltar a florescer, a crescer. Aí você vai ter certeza disso. O que é que você faz? Irmão, vem cá que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Tira todo o espírito negativo da vida dele, Senhor. Meu Deus, se porventura este homem adentro, esta mulher na minha casa, não sei que não é por mal, meu Pai, mas se está nele, se por algum motivo foi infiltrado na vida dele, por obra de macumbaria, feitiçaria, Deus, eu não quero perder a amizade, mas o diabo que está nele tem que cair por terra, porque quando ele entrar em minha casa, o diabo tem que ficar lá fora. Aí você deixa mais um tempo de experiência. Se tudo voltar ao normal, é porque o diabo caiu por terra. Eu tive essa experiência em minha vida e já falei isso aqui várias vezes, falo até vocês ouvirem e guardarem no coração. O cidadão entrou lá em casa, pediu para ele orar pela minha vida. Ele entrou, mas os diabos que vieram com ele não entraram. 2 demônios vieram com ele. 2. A ponto de quando ele mandou me ajoelhar, que eu me ajoelhei, que ele foi botar a mão, a porta aberta, porque eu era meio duvidoso da idoneidade dele, falava meio, todo respeito. Deixei a porta aberta. Quando eu desci, ele... É o que, rapaz? Tem 2 demônios na porta, não está lá fora? Deixe. Mas nem sempre, olhe para cá, nem sempre nós estamos preparados espiritualmente e firmados nas promessas para que o demônio não entre com as supostas pessoas. Se eu tivesse em uma vida man baby, ele ia entrar em minha casa, ele e os diabos. O que é que ia acontecer, pastor? Ele ia embora. Quem que ia ficar? O diabo. Porque eles vieram com um propósito. A Bíblia diz que o diabo é estrategista. O diabo foi para minha casa com a intenção de se alojar lá, através da vida de quem? Do meu amigo, meu colega de trabalho. Só que o diabo quebrou a cara quando chegou lá. Tinha um azeite derramado da ponta de uma porta a outra, e nos umbrais da porta tinha o sangue do cordeiro. Quando eles chegaram, ele disse: aí eu não entro não. Aí imagina ele conversando com outro: por quê? Olha para lá, para a porta. Olha como está aquela casa, não está vendo a presença do Espírito Santo? Vamos bater em retirada. Só que o diabo, ele não gosta de se desalojar de um corpo. Jesus falou, quando expulsou daquele menino, aquele jovem do Gadareno, sai dele, quase 2.000 demônios estavam no corpo do menino e pediu para entrar nos porcos. O que foi que o diabo fez? Vamos esperar ele sair. Na mesma casa que a gente veio, a gente vai voltar, já que não tivemos permissão para entrar nessa casa. Mas nem sempre é assim. Então abra os teus olhos. Quantos aqui de nós já passamos por essa experiência? Eu já passei por essa experiência quando não tinha Cristo na minha vida. Uma amizade ruim em minha casa destruiu a minha família que eu tive. Versículo número 16: pois não dormem se não fizerem o mal. Eu vou ler, louvado seja Deus, do 13 até o 16, que são conjuntos, versículos sequenciais. Pega-te a correção e não te largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo ou de longe. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Pessoas que na tua índole ruim, é invejoso, olho grosso,
que se diz seu amigo, o diabo se apossa dele e diz que ele não dorme enquanto não fizer o mal contra você, ou quando não fizer você tropeçar, e você tropeçará se não tiver segundo a sabedoria, a inteligência e as qualificações doutrinárias de Deus. Quantos casamentos aqui foram derrotados? Para lembrar aí vocês que tiveram casamentos. Olha se não teve o dedinho de alguém além de Satanás, a intervenção de alguém, de um amigo, de uma amiga, de um parente, de uma parente, mesmo que de longe, por telefone, incentivando o Satanás a trabalhar na sua família, no seu consciente, no consciente do teu cônjuge. Mas a gente não dá ouvidos, não acredita, que nada, velho, ali é gente boa demais. Possa ser que seja, mas e o que está por trás dele? Ou o que está na vida dele ou dela? Aí ele diz ainda mais: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A cor do justo é como o sol da manhã, que vem brilhando das 4, das 5, das 6, das 7, das 9, das 11, das 12 horas. Aí ele vai ficar um sol brilhante, que vai trazer luz para os teus pés, que é a palavra de Deus, a doutrina. O caminho dos ímpios, versículo 19, é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Por quê? Andam de noite, andam em trevas, andam com maldade, com malícia. Quantas pessoas embriagadas batem carro, morreram e nem sabem quando e como morreram. Quantas pessoas embriagadas ou intoxicadas por drogas foram esfaqueadas, levaram tiros, foram atropeladas e nem sabem, porque estavam na escuridão. Que escuridão é essa? Não é apagar as luzes aqui da igreja e ficarmos como cego, não. É escuridão de mente, é escuridão de alma, é escuridão de espírito, as trevas. É como homens que está no livro de que nós pregamos, Isaías, se não me falha a memória, pessoas cegas, que têm olhos e não vê, têm ouvidos e não escutam. Aqui tem um bocado. A palavra está entrando aqui, a gente não passa nem daqui. Às vezes a gente usa esse termo, né, que entrou por aqui, saiu por aqui. Tem gente aqui na igreja que vem para aqui há anos, a palavra não passa daqui. Se você parar para falar a vida de qualquer pessoa e fofocar, menino, no outro dia pergunte para você ver. No outro dia, 2 dias depois, pergunte qual foi a fofoca, que ele sabe, que ela sabe. Mas pergunte a muitos crentes quando sai daqui, ali na porta: que palavra foi que o pastor pregou hoje? Ah, não sei não. Porque não faz sentido para a vida daquelas pessoas que não tem sentido em viver com Deus. A vida com Deus, igreja, é algo, diz que é estreito por isso. Uma porta estreita para você passar dá trabalho. Porque depois que você passar por essa porta estreita, o que você deixou atrás não presta. Que na sua visão são coisas boas. Tem caminho que para os homens é até um caminho de luz, de vitória. Mas a vista de Deus é caminho de escuridade, caminho tortuoso e caminho de morte. Versículo 20: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Qual é a razão de Deus? Qual é a razão de Deus? A maior razão de Deus é a minha e a tua vida. A razão de Deus estar no teu trono da glória não é porque Ele quer ser coroado, não é porque Ele quer ser glorificado, não é porque Ele quer ser ovacionado, não. A razão de Deus, Ele mostrou isso quando deu o teu Filho unigênito, para que nós vivêssemos eternamente. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Filho meu,
atentam para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido e ouve, e guarda no teu coração. Tira dos teus pés esse sapato que está fazendo com que você tropece, esta sandália que está fazendo com que você escorregue todos os dias. Calça as sandálias, que é a sandália da preparação do Evangelho de Deus, como está lá em Efésios 6. Poxa, anda com quem prospera, anda com quem guerreia, anda com quem lê a Bíblia, anda com quem jejua, anda com quem quer algo, quem quer vencer, quem quer vitória. Não anda com derrotado, que você será também um outro derrotado. Mas tem pessoas que gostam de pagar para ver, e depois que vê, vai recorrer a quem? A Deus. A Deus é o único em que a gente pode recorrer. Eu não me lembro quem foi que eu falei com a pastora. A pastora falou comigo hoje, eu não sei quem foi. Para isso aí é porque aconteceu tal coisa. Ela falou: bem, mas é o mal da nação, da humanidade. A maioria deles só procuram Deus quando precisam. A maioria deles só procura quando precisam. Quem aqui, além de mim, não queria estar em casa agora? Queria estar em casa. Vamos ser mentiroso? Chovendo pra caramba. Eu digo: poxa, fica lá com minhas costas no sofá, assistindo a televisão aberta, não estou assistindo mais. Nojeira. Tanta coisa acontecendo no país, eles estão ocultando. Nojeira. Os telejornais nojento. Tudo na mão do careca. Nojento de assistir televisão. Nojento. Mas eu tenho lá Netflix, tenho YouTube, eu tenho um canal lá fechado. Poxa, eu quero assistir desenho, posso assistir o que eu quiser. Aí eu estava lá hoje, a chuva caindo, eu digo: poxa, eu queria ficar em casa. Queria ir para a igreja hoje. Mas não é o meu querer. Porque Ele me ensinou a ter sabedoria. E a sabedoria me levou à inteligência, a lograr a prudência e a responsabilidade com Deus. O meu corpo queria ficar lá, mas a minha mente tem que estar em Cristo. E quem manda no meu corpo é a minha mente. E quando eu dou ouvidos àquilo que Deus me falou, a minha mente, Dona Zil, trabalha. Dona Zil queria estar onde agora, Dona Zil? Em casa. Ela sabe o que ela está passando ali. Quando ela entrou na porta ali, quando eu ia falar com o Márcio falou comigo: a bicha é uma nojenta guerreira, viu? Aqui nojenta, aí não foi? Eu digo: aqui velha ordinária, olha. Olha para lá, Márcio. Márcio falou comigo, Márcio fez ela falar isso. E ela vem com a cara feia, mancando, mas está ali. A mente dela que queria estar aqui, mas o corpo queria estar onde? Em casa. Essa é a vontade da nossa carne. Toda vez que nós estabelecemos algo, Messias, para fazer algo da parte de Deus, quando tem um pouco de sacrifício, a gente sempre se retém. E quando o pastor fala aqui, incisivamente eu falo: quando é para ganhar dinheiro, meu amigo, não tem doença, não tem nada, você vai. Mas quando é para se sacrificar um pouquinho só para Deus, o corpo fala mais alto. Você acha que eu queria vir para aqui ontem 10 horas da noite? Queria amanhã que eu queria vir para cá. Poxa, eu queria estar em casa. Queria nada. Porque meu corpo fala. Não diz que o corpo do morto... Fale com o legista para você ver. Quando ele vai fazer ali, né? Quando o cara morre ali, ele vai fazer um... Legista não, é legista, né? Esqueci o nome que dá. Quando ele vai fazer ali a avaliação, vou falar, não entendo, de quem morreu ali. Ele diz: você sabia que o morto fala? O corpo do morto fala. Da maneira que ele estiver no chão, da maneira que ele estiver, da posição que ele estiver, ele fala como aconteceu os fatos. Da mesma forma, se um corpo morto fala, imagina um corpo vivo preguiçoso, cansado, fadigado pelo tempo. Aí quando nós damos ouvido ao corpo, não vou não. Mas aí a mente vem e te ensina: ei, você foi doutrinado,
a sabedoria, a inteligência, a prudência da palavra de doutrina, que é servir a Deus em tempo e em fora de tempo. Ô meu amigo, com toda a certeza do mundo, grave bem minha cara aqui, mulher. Deixa eu ficar mais perto da câmera lá, deixa eu mais perto aí. Isso eu tenho que falar bem pertinho. Que dia é hoje, igreja? Me ajuda aí. Terça-feira, a data 8 de quê? 8 de novembro de 2022. Que hora é essa aí? Quem tem hora aí? 10 para as 9, né? 8 de novembro de 2022. Muitos crentes vão para o inferno. É porque Deus quer, pastor? Não, porque está dando ouvido à carne. A carne que eu estou falando são em vários aspectos pecaminosos, em todas as áreas que você puder imaginar, em tudo. Globaliza tudo aí, de adultério, prostituição, mentira, fofoca, fraqueza, tudo. Mas aí, quando você diz carne, antes de você ser produzida, ser gerada no ventre da minha mãe, Deus já era. E antes de você se formar no homem ou na mulher que eu sou hoje, Ele ainda é. E antes de você descer no caixão, Ele sempre será o meu Deus. Mortifica a carne e vivifica o espírito, para que Deus possa fazer de você uma promessa. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Versículo 21, para adiantarmos: não as deixes, aparte-se dos teus olhos. Olha, a carne faz parte. Aparta dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Seu espírito é quem vai dar saúde ao seu corpo. Olha o que ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída para a tua vida. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca, olha o corpo, e alonga de ti a perversidade dos lábios, olha o corpo. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Olha o corpo, pondera a vereda dos teus pés. Olha o corpo, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Faz o que tua alma está pedindo em socorro para fazer. Faz o que teu espírito, ansiando por Deus e pelo Espírito Santo, te está dizendo esta noite para que você faça. E aparta-te do olho, da boca, dos lábios, dos ouvidos, dos pés, do membro do teu corpo, que vai te conduzir a um caminho de perdição. Olhe direito, e que as pálpebras dos teus olhos olhem diretamente. Vou dar um exemplo aqui, só figurativo, algo, sabe, paupérrimo, pequenininho, pobre. Estamos aqui falando de Deus, um conceito, olhando diretamente, focado no que nós estamos falando, olhando para o horizonte. Aí passa uma boa açuda, de repente perde o foco, porque as mulheres hoje andam seminuas, atraindo os olhos pecaminosos dos homens. Aí para finalizar, vou só trazer de novo. Louvado seja Deus. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Louvado seja Deus. E alonga de ti a perversidade dos teus lábios. Fofoqueira. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a verdade dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados.
Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Louvado seja Deus, retira o teu pé do mal. Que mal são esses? Deveria colocar ali dos males, que existem diversos, dentro da sua casa, no teu trabalho, na tua escola, na rua em que você mora. Mas o mal maior que existe em nossa existência está aqui e aqui. E você pode se desviar desse mal. Então, um direito de escolha de cada um de nós. Como eu disse, ele sempre nos dá duas escolhas no final de cada um dos capítulos. Desvia-se da direita e da esquerda e retém teus pés, no caminho onde te conserve andar. Isso é uma palavra rema, igreja, é uma palavra vinda direto dos céus. Não precisa a gente conversar muito aqui para que nós entendamos o que precisamos fazer. Quem não está cansado aqui? Quem está cansado aqui? Levanta a mão. A maioria trabalha. O corpo queria estar onde? É fato. Fato. O corpo quer estar sempre aonde o mal deseja. No corpo de Davi quiseram pôr as armaduras de Saul. Ele disse: não dá em mim não, tira isso de mim. Meu corpo já está blindado com o selo da justiça, e sobre minha mão está a vitória do Senhor. A vitória não é minha, é de Deus. A afronta não é contra mim, é contra o Deus vivo. Então entende, teu corpo fala, mas muitas vezes fala maliciosamente, maldosamente, fraudulentamente. Dispersa a vontade do corpo, do cansaço, da fadiga, e se localiza na vontade do Espírito, para que possa nutrir a tua alma e trazer na tua vida uma nova história, em nome de Jesus. Fica de pé.